de adoração a Ele. Santo, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, és o amado da minha alma, o desejado meu. Jesus, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de você sentar, não importa o que você faça ou deixe de fazer, Ele continua te amando. Depois que você abraçar alguém, você pode sentar, tomar o seu lugar. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça por alguns instantes. Amado Espírito, nós te agradecemos porque incontestavelmente o Senhor está neste lugar. Primeiro porque a nossa fé firma isso nessa noite. E além disso, nós podemos dizer que existem evidências. E nós podemos sentir, ou melhor, nós sentimos o Seu fluir neste lugar. Da toda a verdade. Fala conosco, nós queremos ouvir a Sua voz. Precisamos ouvir a Sua voz. Que eu seja apenas o meio, porque o final e o começo é Cristo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 16, por favor. Quantas crianças estavam aqui sexta-feira na noite do pijama? Levanta a mão, só para me saber. Aleluia. Foi muito bom a experiência que nós tivemos aqui. E louvado seja Deus por isso. Esse texto que eu vou ler agora, nós falamos um pouco sobre isso com as crianças também. E eu queria compartilhar um pouco do que Deus tem me dito acerca desse versículo. E creio que Deus tem algo a nos ensinar nessa noite. João capítulo 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará coisas que hão de vir. Amém? Esse versículo está falando sobre o Espírito Santo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele disse que nos deixaria o Consolador, amém? E é exatamente isso que o texto está relatando. Que o Espírito da verdade, Ele nos guiaria a toda a verdade. Eu gostaria de falar um pouco nessa noite sobre o processo da vida cristã, o processo do novo nascimento, o processo de Cristo em nós. A vida cristã, ela é processual.
ela é uma caminhada. De fato, quando nós recebemos a Cristo e nascemos de novo, algo acontece em nossa vida. Porém, o que acontece é o primeiro passo, é o início de uma caminhada. Existem algumas coisas que quando nós recebemos a Cristo, quando nós nascemos de novo, existem algumas coisas que acontecem de forma instantânea. Existem coisas que literalmente mudam na sua vida de uma forma instantânea. Existem áreas da nossa vida que mudam literalmente da água para o vinho. Só que existem áreas que isso não acontece. Porém, nós entramos em algumas áreas da nossa vida em um processo. Aí talvez você diz assim: não, pastor, pelo fato de algumas áreas da minha vida não ter mudado, significa que eu não nasci de novo. O fato de algumas coisas não terem acontecido na sua vida não quer dizer que você não nasceu de novo. Pastor, como assim? Se nada mudou, você tem que reavaliar o novo nascimento. Alguma coisa tem que ter mudado. Alguma coisa tem que ter mudado. Porém, existem coisas na nossa vida que ela é processual. Por isso que o versículo diz: o Espírito vos guiará a toda verdade. João 8:32, se eu não me engano, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É 32 mesmo? É ou não? Dá uma olhadinha para mim, por favor. É que esse aí não estava anotado. 8:32 mesmo, né? Então tá certo. Isso, conhecereis a verdade vos libertará. Veja só, o versículo que nós lemos diz que o Espírito nos guia a toda a verdade, ok? João 8:32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos ler outro versículo em João, capítulo 14. Hoje a gente vai ler um pouquinho de Bíblia, amém? Hoje vai ser culto de ensino. Amém? Culto de ensino onde a gente usa muita Bíblia, né? Mas vamos lá. 14. Não que eu seja mestre, viu, gente? Talvez eu seja o menor na casa de meu pai. Mas vamos lá. 14, verso 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá, vamos pegar esses 3 versículos aqui para ver se eu consigo trazer o entendimento que o Espírito tem me dado acerca desse texto. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O versículo que nós lemos em João diz que o Espírito nos guia a toda a verdade. João 8:32 diz que nós conhecemos a verdade e ela nos liberta, ok? Gente, quem é a verdade? Jesus. Então vamos voltar para o primeiro versículo. O Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, ok? Se Jesus é a verdade, então o Espírito me guia a verdade, que é Cristo, e Cristo é quem me liberta. Nós temos sido ensinados constantemente acerca daquilo que Cristo quer fazer em nós, da obra que Cristo está fazendo, precisa fazer em nós e quer fazer em nós, e tudo que nós precisamos é nos entregar. Amém? Então o primeiro ponto é o seguinte: não é eu, não é você que fazemos essa obra. Quem te guia a verdade é o Espírito Santo. Pastor, e onde ficam as pessoas, os nossos pastores, discipuladores? Eles são ferramentas de Deus na sua vida, mas eles não são Deus na sua vida.
O papel de um discipulador, de um pastor, é ser referência, é ser uma placa, um indicativo. Você como cristão, aonde você estiver, qual é o seu papel lá? Ser uma placa, uma referência, um indicativo. Porém, quem liberta é Cristo, quem transforma é Cristo, e o Espírito que guia a essa verdade. Amém? O Espírito vai gerando essa verdade. O primeiro ponto que eu quero que nós entendamos é que à medida que nós vamos nos entregando ao Espírito, Ele vai fazendo isso. À medida que nós vamos nos entregando, buscando a Ele, orando em outras línguas, orando no entendimento, meditando na palavra, o Espírito Santo vai ganhando espaço. Ou melhor, ele vai ganhando força. E é como se ele pegasse na sua mão e dissesse assim: vem cá, nessa área da sua vida, eu vou te levar até Jesus. E é Ele que vai te libertar. É o Espírito que vai nos guiando. Nós vamos buscando, nos entregando, dando espaço a Ele. E Ele vai guiando a toda a verdade. Ele vai nos levando a Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas, amém? E o Espírito nos leva até Ele. E Ele vai nos libertando, Ele vai nos limpando. 1 Coríntios diz que nós somos morada do Espírito, amém? Quem aqui é morada do Espírito? Isso é uma verdade. Todos nós somos moradas do Espírito. Eu vou tentar te explicar de uma outra forma. Todos nós somos moradas. Quando nós nascemos de novo, Cristo começa a fazer parte da sua casa, mas Ele não entra em todas as áreas da sua vida. Ele não entra em todos os cômodos da sua casa. E é aí que eu digo que o processo começa a acontecer. Quando Jesus entra na casa da pessoa, de fato, existem coisas que já mudam. Só que à medida que Ele vai entrando em cada cômodo da sua casa, algumas coisas começam a acontecer. E o que eu quero que nós entendamos aí, em qual parte desse processo, dessa nova vida nós estamos. Até onde de fato Cristo está sendo gerado em nós. Qual as áreas da nossa vida que Cristo tem domínio. À medida que a mensagem for caminhando, eu creio que o Espírito vai nos direcionando e nos revelando isso. E você é a casa. Você nasceu de novo. Jesus vem para a sua casa e Ele chega na cozinha. O que acontece na cozinha? Abra a sua Bíblia em João capítulo 4. Quando Jesus chega na cozinha da sua casa, você começa a mudar a sua alimentação, do que você se alimenta. Lembre-se que nós estamos falando do processo da nova vida em Cristo, do novo nascimento. Talvez aqui você já comece a se encaixar já, e você diga assim: Jesus chegou na minha vida, eu nasci de novo, e desde quando Cristo, desde o momento que Cristo começou a morar em mim, eu já não como qualquer coisa. Eu já não me alimento de qualquer coisa. Aí você fala: pastor, agora enrolou, eu continuo comendo arroz, feijão e bife. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que já não é mais qualquer coisa que você ouve, já não é mais qualquer coisa que você vê, já não é mais qualquer coisa que te alimenta. Por quê? Porque o seu alimento muda. Abrir em João capítulo 4, verso 34. Diz assim: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Uma das coisas que começam a acontecer nesse novo nascimento, quando Jesus chega na sua cozinha,
é que o seu alimento começa a mudar. Sabe do que você começa a se alimentar? Do que nós começamos a nos alimentar? De fazer a vontade de Deus. De fazer a vontade de Deus. Pastor, eu sinto um desejo enorme de fazer a vontade de Deus, e isso me fortalece. Então você está nesse processo. Jesus já entrou na sua cozinha. Amém? Vamos lá. Em João também, capítulo 6, verso 51. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Vamos lá, Deus ajude. Ajuda a pastora ali. 6,51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Outro tipo de alimento. Primeiro, fazer a vontade dele. Depois, tudo que você quer é se alimentar dele. Pastor, eu tenho um desejo de buscar Deus. Eu tenho um desejo de fazer a vontade de Deus, como nós lemos no outro versículo. Jesus entrou na sua cozinha. Pastor, onde está isso na Bíblia? Para que você consiga entender um pouco esse processo, amém? Pastor, por que o senhor está falando do processo? Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 6. Está na Bíblia, tá, gente? Oséias 6, verso 3. Gente, esse aí você vai precisar ajudar o irmão do lado. Com certeza, ajuda ele aí. Quem está com a Bíblia, né? Oséias 6, 3. Quem achou, diga amém. Eita, povo da Bíblia boa, hein? Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Esse versículo diz: conheçamos e prossigamos. O que eu disse acerca do processo, esse é o versículo que eu estou firmando esse processo. Conhecer e prosseguir. Nós não conhecemos a Cristo na totalidade. A primeiro momento você conhece a Ele, nasce de novo, e você prossegue nessa caminhada. É por isso que eu separei aí. Você é casa, porém, à medida que você vai se entregando a Ele, esse processo vai sendo contínuo. E aqui você diz assim: pastor, já mudou, o meu alimento mudou, eu já não como qualquer coisa. O meu alimento é fazer a vontade de Deus. E aí, como que é? O que vem depois? Esse processo continua acontecendo. E vamos nos entregando a Jesus. E Jesus vai entrando em outros cômodos. O próximo passo é Jesus entrar na sua sala. Gente, quem tem sala em casa aqui, só para me saber? Aonde que você recebe seus amigos? Na sala. Não, pastor, eu moro só em 2 cômodos. Amém, tá ok. Mas quando você tiver uma casa, você não vai querer receber ninguém no seu quarto. Ok? Porque lugar de receber pessoas é na sala. Não tem pecado nenhum se você mora em 2 cômodos ou em 1 cômodo só. Mas se você tiver uma casa grande, você vai receber as pessoas na sala. Pastor, o que isso significa? O que significa a sala nesse processo de novo nascimento de Cristo ser gerado em nós?
é quando Cristo começa a atingir os seus relacionamentos. É quando Cristo começa a gerar em você o desejo de se aproximar de algumas pessoas e de se afastar de outras pessoas. Pastor, como assim? Escute. Isso não quer dizer que você foi para a igreja e você se tornou melhor que alguém, não é isso. Eu estou falando daquilo que o Espírito Santo vai gerando em você. Lembra no começo, o Espírito Santo pega na sua mão e fala: agora eu vou te levar a verdade. Vou te levar a Cristo. E aí Cristo vai te libertar. À medida que você vai abrindo espaço, se relacionando com Deus, Cristo vai entrando em cada cômodo da sua vida, em cada área, a verdade vai tomando conta. E coisas que você jamais conseguiria fazer, começam a fluir naturalmente na sua vida. Pastor, existem coisas que não mudam, que eu já lutei durante anos. É porque não é na sua força. Você precisa permitir com que o Espírito te guie a toda verdade. Só que isso não quer dizer que você não nasceu de novo. Talvez na sala Jesus ainda não entrou, mas ele já está na cozinha, é um bom sinal. Só que o que eu quero que você entenda é que ele só vai entrando à medida que você vai abrindo espaço. Como assim abrindo espaço? Quando você se entrega. Quando você se submete. Quando você permite com que ele te leve à verdade. Abra em Salmos, capítulo 1. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. O versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Por que eu quis ler esse versículo? Porque essa é uma verdade que o Espírito Santo gera em você. Não é obrigação, não é o fato de você fazer parte da lei de crente, mas é uma obra que o Espírito Santo começa a fazer dentro de você. Só que uma coisa é fato, para que a gente possa passar para o próximo cômodo. Não tem como você caminhar com Cristo e nascer de novo, continuar se alimentando da mesma forma. Não tem como você nascer de novo e caminhar com Cristo e continuar frequentando os mesmos ambientes e tendo os mesmos amigos. Escute, entenda a proporção disso, gente. Eu estou falando daquilo que o Espírito Santo te guia. Sabe aquele negócio que cria dentro de você? Quando eu digo negócio, porque às vezes a gente não sabe explicar. Sabe quando você fala: puxa vida, não deu bom. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem curtia forró aqui, só para me saber? Levanta a mão, de verdade, até a vergonha não. Amém. Depois que você conheceu a Cristo, que você caminhou com Cristo, você já foi no forró novamente? Sim ou não? Sim ou não? Numa festa, já foi? Você se sentiu bem? Sentiu bem ou não? Alguém falou para você que era pecado? Não. Alguma coisa aqui dentro disse: este não é meu ambiente. Você está entendendo? Isso é quando a verdade de Cristo alcança a sua vida nessa área. No primeiro, na cozinha. Quantos aqui assistiam Big Brother? Só para me saber. Olha que bênção, olha a igreja santa. A Fazenda. Olha que bênção, glória a Deus. Quase ninguém dessa, viu?
Não, assistia. E eu falei assistia, Dé. Eu acho que vocês não entenderam, né, gente? Quem aqui assistia Big Brother? Continua santa, nunca pecar. Quem assistia a novela das 6 aqui, só para não saber? Das 7, das 8, das 9. Eita, aleluia. Teve um tempo que teve até a das 11, né, gente? Aquilo era chique demais. A cozinha é quando você fala assim, eu não consigo mais assistir isso. Eu não vou mais parar diante disso e ficar me alimentando disso. Seu alimento mudou. Está entendendo? Aí quando o pastor ministra aqui e diz assim, eu não acredito que vocês assistem mais novela, é porque ele crê que todo mundo nasceu de novo e se alimenta de outra coisa, amém? E assim é nesse lugar. Alguém pode dizer amém? Amém. Pro forró ninguém vai mais. Pra festa rave ninguém vai mais. Pro bate-cabeça ninguém vai mais. Porque o Espírito Santo chegou na cozinha, chegou na sala, e ele te direcionou a Cristo, que é a verdade, e você foi liberto. Amém? Se você disser assim, pastor, não é bem assim, então você já está se encaixando. Deixa o Espírito te direcionar, amém? O Espírito não te acusa, ele te guia a verdade, é diferente. Só que não quer dizer que a verdade não doa. A verdade liberta, não quer dizer que ela não dói. Qual é o próximo passo? O banheiro é um cômodo da casa, sim ou não? Sim. Aí Jesus quer entrar no banheiro. Aí complica um pouquinho mais. Num banheiro é onde nós fazemos as nossas necessidades fisiológicas. É onde nós tomamos banho. De um dia, em São Paulo, quem trabalha para lá, muita poluição. Gente, alguém conhece leite de rosa aqui? Já passou leite de rosa no rosto já? Depois de um dia de caminhada em São Paulo, como fica, gente? Pretinho. Aquilo é poluição, a sujeira. Quando o Espírito Santo começa a entrar no seu banheiro, dentro de você. Pastor, o que é o banheiro? Aquele lugar que você faz coisas que ninguém sabe. Coisas que você faz em secreto. Talvez pecados, enganos, alguns desvios. Quando o Espírito Santo é permitido entrar nessa área, a Bíblia diz que é Ele quem convence o homem do pecado. Do que, gente? Da justiça e do juízo. É quando você olha para você e diz assim, não é possível que eu faça esse tipo de coisa. Coisas que talvez ninguém sabe. Tá certo que o banheiro da igreja às vezes é diferente, às vezes entra 2, 3, né? Mas geralmente no banheiro só entra uma pessoa só. Até porque se você for usar o banheiro para fazer algumas coisas, você não quer ninguém perto. Que aquilo é sua vergonha, não é? Exatamente isso. O Espírito Santo entra nesse lugar que ninguém entra. E as suas vergonhas ficam expostas. Nesse lugar, o Espírito Santo começa a te dizer, eu vou te libertar. Abra sua Bíblia em 1 João. Capítulo 1. Hoje a gente vai ler a Bíblia para o mês todo, amém? 1 João capítulo 1, verso 7. Glória a Deus, aleluia. Quem achou, diga amém. Diz assim: se porém andarmos na luz,
como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É pronto. Pastor, o que tem a ver luz? O senhor estava falando. Quando nós estamos falando acerca de Cristo entrar, é a luz chegar até aquele lugar. É a verdade chegar naquele lugar. Quando Cristo entra no banheiro da sua vida, é Ele que te purifica de todo pecado, de todo engano, de toda mentira. Esse é um dos pontos mais fortes do cristianismo. Porque a nós foi ensinado por muito tempo um comportamento que deveríamos ter. Mas quando nós estamos falando de um novo nascimento, nós estamos falando de uma nova vida, que ninguém fisicamente impôs a nós, mas sim o Espírito Santo nos guia essa nova vida. E aí é como eu disse para você, talvez você esteve preso no pecado durante anos, tentou sair daquilo, mas não conseguia. Pastor, eu estou 20 anos na igreja e continuo caindo nas mesmas coisas. É porque talvez Jesus está na cozinha, na sala, mas ainda não entrou no banheiro. Nós precisamos nos entregar mais. Porque à medida que nós nos entregamos mais, é como se nós estivéssemos abrindo a porta de cada cômodo e dizendo: verdade, entra aqui, me liberta. Transforma a minha vida. Essa caminhada, esse processo da vida cristã, muitas vezes em nós está parado. Nós nos contentamos com algumas coisas que aconteceram, mas o alvo não é esse. Nós vamos falar um pouco mais do alvo, um pouco mais à frente, mas eu quero falar de mais um cômodo da casa. Qual cômodo que falta, gente? Quarto. Não, gente, não inventa closet, essas coisas não, que isso é coisa de gente que... Eu não conheço muito isso aí não. Mas vamos lá, quarto. Quarto é o lugar de intimidade. Amém? Quarto é o lugar onde você, na sua cama às vezes, pensa sobre diversas coisas. Quantos têm costume de fazer isso? Deitar na cama, olhar para o céu e ficar pensando na vida? Tem ou não? Acho que a maioria das pessoas. É ali que muitas vezes você revela o seu pensamento. Tem gente que não dá tempo, né, Deia? É verdade. Tem gente que deita para dormir, tem gente que deita para dormir, dorme para deitar. Tem gente que dorme para deitar. Mas tem alguns que não. Eu às vezes sou assim. Às vezes eu durmo para deitar e tem vezes que eu deito para dormir. Porém, quando eu não consigo dormir, eu paro, fico pensando, sabe? Ali é onde você revela os seus pensamentos. Quem é casado e a esposa está do lado, alguns deles, você compartilha com ela, sim ou não? É onde você revela a sua forma de pensar. É no quarto. E às vezes é no quarto também, no consolador chamado travesseiro, que você chora. Sim ou não? Quem não chora, amém, glória a Deus por você, mas eu também choro. Resumindo, no quarto muitas vezes você revela os seus pensamentos e as suas emoções. Pastor, o que isso tem a ver com o processo da vida cristã? Se você abrir a porta do seu quarto e dizer: Jesus entra, você está dizendo: Jesus me direciona nos meus pensamentos e nas minhas emoções. Porque tudo que nós precisamos é ser guiado em cada área da nossa vida. O que eu peço é que o Espírito Santo consiga trazer a clareza, o entendimento, a revelação dessa mensagem. Para que nós possamos entender se o processo da vida cristã é contínuo em nossas vidas ou talvez esteja parado em alguma área. Pastor, e se estiver parado? Eu creio que essa é a noite de você dizer: Jesus, continua a obra que o Senhor começou em minha vida. Só que o que eu quero que você entenda aqui, isso não é por obrigação. Você se entrega,
E esse processo vai acontecendo na sua vida. Abre em Romanos capítulo 12, verso 2. Pastor, quando é que eu sei que Jesus entrou no quarto da minha vida? É quando seus pensamentos começam a ser mudados. Quantos creem nisso? Diga amém. Vamos ler Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando é que Cristo está começando a entrar no quarto da sua vida? Quando seus pensamentos começam a ser alinhados com a palavra de Deus. Quando você achava que algo era certo, mas quando você se deparou com a palavra e ele diz, não, não é não, você diz, tá bom. Eu deixo o meu pensamento de lado e fico com o seu. Porque os seus pensamentos são mais altos que os meus. Pastor, sentimento. Gente, eu estou tentando ser rápido, tá? Breve. Estou tentando. 1 Pedro, capítulo 5. Pedro 5. Capítulo 5, vamos ler a partir do verso 6. Quem achou, diga amém. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Verso 7, que é o foco. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, para que Ele tenha cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Volta um pouquinho. Eu falei que a gente ia ler a Bíblia hoje. Filipenses capítulo 4, verso 6. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas e ações de graças. Olha o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Lança tudo diante de mim. Quando Jesus entra no quarto da sua vida, uma paz inexplicável toma conta do seu ser. Como assim inexplicável? Humanamente olhando, está tudo caindo, está tudo acabando. Mas Cristo entrou no seu quarto. E quarto também é lugar de descanso, não é isso? Quando Jesus entra lá e toma conta dos seus pensamentos, das suas ansiedades, tudo que você tem que fazer é descansar. Você está entendendo? Cristo começa a criar forma, esse processo começa a acontecer na minha, na sua vida. Ele vai criando forma. E baseado nisso, nesse exemplo que eu dei da casa, a gente vai conseguindo entender. Peraí, será que esse novo nascimento, ou melhor, esse processo do novo nascimento,
está acontecendo? Será que eu estou me tornando um menino espiritualmente? Será que eu estou me tornando um adolescente? Um jovem, um adulto? Será que eu alcancei a maturidade? Que o Espírito Santo consiga nos fazer discernir aonde estamos nesse processo. Porque qual é o alvo? O alvo é que Cristo seja gerado em mim, em você, e Ele seja pleno. Ele encha toda a casa. Que não exista área da nossa vida que a verdade não chegue. Que não exista nenhuma área da nossa vida que nós não sejamos libertos. Este é o alvo. Gálatas capítulo 4. Verso 19. Glória a Deus. Gálatas capítulo 4, verso 19. Quem achou, diga amém. Diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Não, Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Olha para a pessoa do seu lado, diga para ela assim: sabe qual é o alvo? É que Cristo seja formado em você. Quando Cristo entra na sua vida, tudo que Ele quer é entrar em cada área, em cada cômodo, até que a verdade seja plena. Só que Paulo está dizendo assim, ele está dizendo assim: meus filhos, por quem de novo sofro dores. É um processo que talvez não seja tão simples assim. Pastor, por que não é tão simples? A coisa mais difícil que nós temos é abrir mão do nosso eu. E é por isso que dói tanto. Porque o alvo é que não exista mais eu, mas sim Cristo em vós. Cristo em nós. Vamos ler o último texto? Números capítulo 20. Agora bagunçou tudo, né, gente? A gente estava no Novo Testamento, agora já. Mas vai dar tudo certo. Quem achou, segura aberto aí. Pastor, diante de tudo que o Senhor ministrou, eu consegui entender que Jesus, Ele está na minha vida. Eu até nasci de novo, mas existem áreas da minha vida que Jesus não entrou ainda. Existem cômodos na minha vida que Jesus não entrou ainda. Como eu disse para você, esse processo vai acontecer na medida que nós vamos nos entregando. Só que existe uma coisa que às vezes nós perdemos no meio da caminhada. É algo chamado submissão. Nós caminhamos e às vezes no meio do caminho nós deixamos de submeter aquilo que o Espírito nos diz. Nós começamos a fazer parte daquilo que chamamos de igreja, que de fato faz parte de um projeto de Deus, mas nós começamos a nos envolver com algumas coisas e nos esquecemos de outras. Nós nascemos de novo, Jesus começa a entrar nos cômodos da nossa vida e nós já começamos a pensar: peraí, o que eu posso fazer aqui? O que eu tenho que fazer? Nós começamos a nos preocupar em trazer resultados. Porque enfim, nós estamos em um mundo que as pessoas são reconhecidas pelo resultado. Só que o que eu quero que você entenda é que Cristo não olha
para você partindo do que você faz, mas sim de quem você é. Só que às vezes nós nos preocupamos mais em fazer do que em se tornar. Veja só, Números 20 diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Verso 2: não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando espiaram nossos irmãos perante o Senhor. Verso 4: porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, a nós e a nossos animais. E porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Verso 7: disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão e teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Preste atenção nesse versículo, ó. E diante dele falai a rocha. Amém? Verso 9: então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora os rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? 11: Moisés levantou a mão e feriu a rocha. Ele fez o que, gente? Feriu a rocha 2 vezes com o bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Amém? Gente, o povo passou sede, morreu de sede. O povo bebeu da água, sim ou não? Só que deixa eu te falar uma coisa: o fato de você estar fazendo algumas coisas e ter resultado não quer dizer que você ouviu a Deus. Não quer dizer que você está sendo aprovado. Os resultados que você está tendo não quer dizer que você está sendo aprovado. O povo bebeu da água, sim ou não? Só que Moisés fez o que Deus disse ou não? Moisés falou para ele, Deus falou para Moisés: fala com a rocha. O que Moisés fez? Bateu na rocha. Se você continuar lendo, você vai ver que Deus teve Moisés reprovado justamente por isso. Porque ele não ouviu a voz de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa maior preocupação na vida cristã não é se estamos trazendo resultados ou não, mas sim o quanto de Cristo está sendo gerado em nós. O quanto essa verdade está crescendo em nós. Mas pastor, fazer faz parte? Faz, indiscutivelmente. Só que o foco do cristianismo não é fazer. Fazer é consequência daquilo que Cristo fez na sua vida. Você está me entendendo? Quando eu digo isso, te entendendo, não é te subestimando. É entendendo quando eu digo que essa verdade possa entrar no seu coração. Que o fazer seja uma verdade que não cabe mais dentro de você e comece a fluir. Não são os resultados que dizem se somos aprovados, mas sim o quanto nós obedecemos e ouvimos a voz de Deus. Escute. O povo foi para o deserto porque Deus queria ensinar o povo. Porque Deus queria se revelar ao povo no deserto. Porém, quando chegava a circunstância, a oportunidade de Deus se revelar, o povo murmurava.
Por isso que muita gente não herdou a terra, apenas 2. Quando nós chegamos diante de Deus, quando nós chegarmos diante de Deus, lógico que o que fazemos com uma consciência correta vai contar. Porém, o que vai ser procurado em nós é o quanto há de Cristo em nós. A trajetória é o que revela o destino. A trajetória é o que nos faz ser aprovado ao destino. A nossa caminhada cristã, ela tem que ser processual. Cristo precisa ser gerado em nós. Não se engane com resultados. Como assim? Talvez você olhe, não pastor, eu tenho uma vida abençoada. Quando eu conheci Jesus eu não tinha isso, não tinha aquilo. Agora eu tenho isso, tenho aquilo. Não é isso. É além disso. É quanto de Cristo existe em nós. É quando nós chegamos diante de uma situação, de uma circunstância, e ao invés de nós agirmos segundo a nossa emoção e o que queremos, nós dizemos, eu vou agir dessa forma, porque é assim que o Espírito me diz. Não são os resultados que nos fazem aprovados, mas é o quanto da verdade existe em nós. Tudo que nós precisamos buscar incansavelmente é buscar a Cristo. É se render a Ele, é ouvir a voz dEle e se submeter. Talvez você diga assim, não pastor, que bonito, saiu água da rocha. Beleza, isso é o resultado. Mas foi isso que reprovou ele. Por quê? Porque ele não fez o que Deus tinha falado. O que faz eu e você aprovados diante dele é o quanto nós ouvimos dele, é o quanto temos dele em nós. Eu queria que você se colocasse de pé. Feche seus olhos por alguns instantes. E deixe o Espírito Santo falar com você baseado nessa palavra que Ele nos deu nessa noite. Feche seus olhos. Se desligue de quem está do seu lado. E foque naquilo que você precisa. Olhe para dentro de você, vê se você consegue encontrar Jesus em alguma área da sua vida. Ou, se você consegue ver que Ele não entrou em algumas áreas da sua vida ainda. Você não deixa de ser casa, mas talvez a entrega ainda não foi suficiente para Ele tomar toda a casa. E o alvo é que Ele tome toda a casa, para que já não viva mais eu, para que não viva você, mas Cristo possa viver através de você. Fique com os olhos fechados. Só quero complementar algo. À medida que Cristo vai sendo gerado em você, Ele é a verdade, amém? À medida que nós vivemos a palavra, o reino, a revelação dos céus começa a se manifestar aqui na terra, e se cumpre o que a oração do Pai Nosso diz: que seja feita a sua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Escute, é isso que precisa acontecer na nossa vida. Cristo precisa olhar em nós, encontrar mais verdade, para que a vontade dos céus se manifeste aqui na terra. À medida que você se entrega, e esse processo vai acontecendo, essa verdade vai crescendo dentro de você, essa verdade vai criando forma dentro de você. Se você quer ser uma resposta,
Se você quer ser a extensão de Cristo aqui na terra, você precisa obedecer, ouvir a voz dele, se entregar mais e deixar ele entrar em todas as áreas da sua vida. Se é isso que você deseja, abra sua boca. Fale isso para Deus. Fale isso para Deus. Diga: Espírito Santo, entra. Quebra toda mentira que eu levantei em cada área da minha vida. Eu quero prosseguir em te conhecer. Fale com Deus, se esqueça da música. Vou beijar o seu rosto, Senhor. Olhar bem fundo em seus olhos de amor. É Jesus. Perder a noção. É Jesus. Tempo que eu passei em adoração. Liberta-nos nessa noite. Liberta-nos, Jesus. Jesus, meu tudo. Jesus, meu tudo. Jesus, meu rei. És minha vida, minha alegria. Eu vou beber do vinho sobrenatural. Quero transbordar. Deixa eu pedir uma coisa para você. Talvez você me entenda como tradicional, ou seja lá o que for. E eu não acredito que isso é determinante não numa oração. Só que eu acredito que numa oração como essa é importante. Se você pudesse se ajoelhar no seu lugar, eu queria pedir que você fizesse isso. Se prostre. Só que com a decisão de se prostrar também diante da vontade de Deus. Se é esse o seu desejo, faça isso. Se ajoelhe no seu lugar e diga: Espírito Santo, cria forma em mim. Derruba as barreiras que eu levantei, que impeça com que a sua luz, com que a sua verdade crie forma e entre em áreas da minha vida. Abra o seu coração a Ele, se renda a Ele. Vamos, seja sincero, seja sincera e diga assim: Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, mas existem áreas que ainda estão obscuras, existem áreas que eu ainda estou na mentira. Me liberta com a sua verdade nessa noite. Eu quero avançar nesse processo, desse novo nascimento. Eu quero crescer, eu quero amadurecer. Que Cristo seja gerado em nós nessa noite. Que o seu alimento seja mudado nessa noite. Que os seus relacionamentos e meio de convívio sejam mudados pelo Espírito. Que a sua linguagem, que os seus pensamentos, que as suas emoções toma conta, Jesus. Abra sua boca e fale com Ele. Fica à vontade, Jesus. Fica à vontade, a nossa vida é sua. Nós somos morada do Espírito. Jesus, Jesus, meu tudo. Jesus,
Jesus nessa noite. Beba de Jesus nessa noite. Deixa Jesus continuar essa obra. Foi Ele que começou, deixa Ele continuar. Filho sobrenatural, até que nada mais te importa. Jesus, muda as nossas prioridades, muda o nosso coração, que possamos viver com os olhos fitados no seu querer, que busquemos as coisas do alto, que o nosso desejo seja as coisas do alto. O seu querer, a sua vontade é o que nos alimenta. Espírito, nós nos rendemos ao seu querer e à sua vontade. Santo Espírito, que nós nos preocupemos em nos tornar aquilo que o Senhor quer que sejamos, que Cristo possa ser gerado e formado em nós a cada dia. Senhor, se existem pessoas em nosso meio que sentem a necessidade, que entenderam que precisam avançar nesse processo, se existem pessoas que entenderam que estão paradas há anos nesse processo, toca agora essas vidas, toca agora essas vidas, pelo poder que há em ti. Aqueles que entendem que estão nesse processo, gera nessa noite uma insatisfação maior, gera uma fome, uma sede maior de se entregar, de buscar a sua face, de buscar a sua face. Quantos querem buscar mais a face do Senhor? Se é isso que você quer, levanta suas mãos aos céus e comece a fazer isso agora. Comece a se entregar mais a Ele, comece a adorar a Ele, dizer: Jesus, a partir de hoje eu retomo, ou melhor, retoma o processo na minha vida. Faça o seu querer, faça o seu querer. Eu já sou o lugar onde você gosta de estar. Se eu já sou casa favorita,
já sou este lugar. Diga isso. Se eu já sou o lugar onde você gosta de estar, se eu já sou sua casa favorita, Eu já sou este lugar. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. O melhor que você tiver.